Comissão de Constituição e Justiça do Senado, voltando para Brasília, aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que prevê um bônus mensal de valorização para juízes e promotores por tempo de exercício. Vai aumentar ainda mais o salário deles. Lembra que eu estava falando para vocês lá no início do jornal dessa briga entre o Legislativo e o Judiciário? Esse aí foi um sinal do Rodrigo Pacheco de botar essa proposta para votar, foi aprovada na CCJ. Agora, a proposta será analisada no plenário da Casa e a conta é alta. Assunto para a nossa repórter Thaisa Medeiros. Oi, Thaisa, quantos bilhões mesmo são estimados para pagar esse afago para o Judiciário? Oi, Raquel. Segundo a liderança do governo aqui no Senado Federal, o senador Jacques Wagner falou durante a votação na CCJ, fica em torno de 40 bilhões de reais o aumento, o impacto no orçamento da União, esse benefício aí chamado de quinquênio. É a PEC do quinquênio, que é justamente 5% a mais no salário desses magistrados, promotores, procuradores, enfim, que acabam sendo beneficiados, então, por conta dessa proposta, essas carreiras da área jurídica, do Poder Judiciário brasileiro. Então, esse impacto orçamentário foi o ponto que justamente o governo veio defendendo para tentar barrar essa votação, o que não deu certo na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que acabou aprovando hoje a proposta de emenda à Constituição que foi apresentada pelo presidente aqui da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. E agora a proposta, então, pode ser avaliada pelo plenário do Senado Federal. O que diz essa medida? Ela foi aprovada com 18 votos a 7, então foi uma votação expressiva, e ela traz uma parcela mensal de valorização às carreiras, essas que eu citava, que aí inclui magistrados, procuradores e promotores. São membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, e também o relator Eduardo Gomes acatou uma emenda que sugeria a inclusão de outras carreiras. Quais são essas outras carreiras? A Advocacia Geral da União, dos Estados e do Distrito Federal, e também os defensores públicos, ministros e conselheiros de Corte de Contas, e aí, por exemplo, Tribunal de Contas da União, o TCU. Então, a lista ficou bastante extensa e, por isso, esse impacto tão grande no orçamento da União. A sugestão foi feita pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, porque, segundo ele, essa proposta corrigiria uma distorção que existe aí nos pagamentos, nos salários desses funcionários do sistema judiciário, que no começo da carreira e às vezes no fim da carreira, a diferença salarial acaba não sendo tão grande. Então, o quinquênio seria uma forma de, por tempo de serviço, a cada 5 anos, aumentar, então, essa remuneração dessas pessoas. O teto não seria, então, o teto não entraria nesse cálculo, que o teto hoje está em torno aí de 44 mil reais, que é o salário dos magistrados, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele não entraria nesse cálculo, então seria além do teto, um extrateto a respeito desse cálculo, dessa bonificação que os magistrados poderiam receber. Então agora a proposta passou pela CCJ e tem o aval, então, para o plenário votar. A gente, é claro, fica no aguardo aí da data a ser definida e vamos acompanhar tudo de pertinho, Raquel. Muito obrigada, Thaisa Medeiros.